Agora sim! Eita luta! Isso, Marli já tá ali, Kiura, Eliana, Maria das Graças, Deda, Vanessa. Agora sim! Foi enviar, perdeu o link. Gente, olha, não deu nem para fazer o negócio virado, mas é isso aí. Ai, que alegria, nem acredito. Eliana disse que está ansiosa por essa aula. Vocês sabem que. Deixa eu pegar o meu papel que ficou ali no quarto. Peraí. Segura aí. Socorro, Deus! Socorro, Deus! Deu certo! Vocês sabem que. Deixa eu até tomar uma água. Vocês sabem que 14% das meninas que responderam o questionário, a gente teve mais de 40 respostas. 14% responderam que a ansiedade é uma das emoções que mais aflige as meninas. Para você não estar conseguindo digitar? Deixa eu ver, clica nele, amor. Clica, vamos ver aqui. Por que o seu tá pequeno assim? Vamos ver. Peraí que eu tô auxiliando o marido aqui, gente, que ele quer digitar lá. Peraí, deixa eu ver. Vamos tentar abrir. Não sei. Por que você não tá dando? Não sei. Não sei dizer. Então, como eu estava dizendo, mais de 14% das meninas disse que as emoções que mais afligem hoje elas é a ansiedade. É a ansiedade. E eu falei, eita Deus, né? Tanta coisa que passa pela nossa cabeça, né? E eu estou muito feliz de estar aqui. A emoção que rege hoje a minha vida é a emoção de estar com vocês. Amor, me ajuda aqui, liga só a lâmpada aqui para mim. Tá um pouco escura a tela ainda, né? E a emoção que rege hoje esse momento é de alegria, de alegria. E eu estava estudando a aula agora à tarde, orando. Quem participou das lives essa semana sabe quão profundas as lives foram. Inclusive, elas estão gravadas, estão no Instagram. Você pode acessar os links lá no Instagram, né? Os links no grupo e acessar o Instagram. Ou ir direto no Instagram que você vai achar as lives lá, tá bom? E eu estava assim, muito apreensiva, porque a gente vai falar de algo muito espiritual. Embora nós vamos falar sobre as emoções, né? Isso é muito espiritual. A aplicação desse conceito é muito espiritual, né? E aí eu estava orando e lendo e pensando em cada uma de vocês. Muitas de vocês colocaram para mim o quanto foram impactadas, né, durante esse mês. Hoje nós estamos no 30º dia, né? 30º dia dos nossos estudos e muitas foram impactadas. O Senhor despertou muita coisa dentro de nós, muita coisa, muitas emoções, né, vieram à tona. Eu tenho certeza que muitas reflexões vieram à tona. Então, é um momento grandioso para nós. Eu penso que se eu contribuir para que o seu crescimento, para que você cresça espiritualmente, para que um apenas de vocês cresça espiritualmente, eu já estou muito feliz. Eu tenho feito disso o meu propósito de vida, ajudar mulheres a crescerem espiritualmente e, como terapeuta, ajudar mulheres a serem curadas no seu emocional. Porque nem tudo é espiritual. É claro que o Senhor está ao nosso lado, o Senhor nos convida a irmos ter com Ele, né, na mesa, no secreto, mas muita coisa a gente precisa resolver no âmbito emocional. Lembram-se que Jesus crescia em estatura, conhecimento e graça. Então ele crescia espiritualmente, ele crescia fisicamente e ele crescia emocionalmente. Não tem como nós crescermos espiritualmente e deixarmos o emocional para trás.
Não tem como crescermos emocionalmente e deixarmos o físico para trás. Então há um conjunto, há uma harmonia, e é assim que o Senhor quer que nós cresçamos também. Então a gente estudou durante esses 30 dias e amanhã a gente vai estar encerrando a jornada Mulher da Casa 31. A gente estudou a respeito do comportamento humano e como a gente deve se comportar enquanto filhas de Deus. Mas dentro da gente trabalhar esse comportamento, a gente percebe que emoções vieram à tona, né? Sentimentos vieram à tona, né? Algumas coisas do passado vieram à tona, coisas da infância vieram à tona. Então se faz necessário que a gente converse um pouco sobre as emoções. Não tem como nós fugirmos disso, a gente precisa conversar sobre as emoções. E é por isso que eu trouxe a proposta dessa aula aqui para a gente estar conversando sobre isso, né? Eu acho que é um momento propício que o Senhor preparou para cada uma de nós. E eu queria que você colocasse aí nos comentários nesse momento. Escreve aí para mim. Qual é a emoção? Qual é o sentimento que te rege hoje, né? Nós temos emoções boas e emoções ruins. Qual é o sentimento que te rege hoje? Coloca aí para mim. É o sentimento de felicidade, de ansiedade, de tristeza por algo que você está enfrentando na sua vida, nos seus relacionamentos. É um sentimento de gratidão, é uma depressão, é uma tristeza que não tem motivo, é um luto. Talvez você esteja enfrentando luto, né? Nós estamos ali com mais de 170 alunas dentro da jornada Mulher da Casa 31. Então me diz aí, qual é o sentimento que você está enfrentando hoje? Você pode colocar aí? A Vanessa colocou estresse, impaciência, foi muito sincera, né? Colocar isso. E eu quero ouvir vocês. Enquanto vocês vão digitando, eu vou passar para vocês alguns resultados, um feedback daquilo que eu recebi através do questionário, através do formulário dessa aula. Muitas disseram que o sentimento que tem hoje, que aflige o seu coração e a sua mente, é a questão, e eu fiquei muito surpresa com isso, é a questão de guardar tudo até não suportar mais. Senhor, Senhor. Eu fiquei aflita com isso. A maioria de vocês, 20% de vocês escreveram isso. Que o sentimento que tem hoje é um sentimento de aflição por guardar tudo até não suportar mais. Percebem o quanto nós não falamos sobre as emoções? O quanto a gente guarda muita coisa dentro de nós, a gente fala sobre religião, a gente fala sobre Bíblia, a gente fala sobre Jesus, a gente fala sobre restauração, a gente fala de arrependimento, de perdão, mas não falamos muito das emoções e a gente precisa tocar nesse assunto e é por isso que eu estou aqui à disposição de vocês, para ajudar vocês a enfrentar as emoções. E a gente precisa então falar sobre isso, né? Muitas mulheres chegam até mim e falam que precisam de restauração na área dos relacionamentos. E quando eu perguntei lá no questionário qual é o relacionamento que vocês precisam restaurar entre casamento, relacionamento com filhos, relacionamento com familiares, a maioria de vocês me disse que precisa restaurar o relacionamento consigo mesma. Algo que me surpreendeu também. Nós precisamos fazer muitas vezes as pazes conosco. Nós precisamos olhar para dentro de nós precisamos nos perdoar, e muitas escreveram isso aí, né? Eu não preciso perdoar o outro, eu preciso perdoar a mim mesma. Eu preciso fazer as pazes comigo, eu preciso olhar para mim, eu preciso não depender do outro. Muitas escreveram ali, né? Precisam se livrar da dependência, e o sentimento que tem hoje é um sentimento de dependência. Muitas colocaram da tristeza, né? Por algo que aconteceu talvez há muito tempo, esperança. Então são muitos nuances dentro da restauração de relacionamentos. E aí depois vem mais uma pergunta. Você sente que as suas emoções já prejudicaram seus relacionamentos? E sabe qual é a resposta? 50% das que responderam às questões disseram
que as suas emoções já prejudicaram seus relacionamentos. Olha que coisa séria, olha que coisa triste. Pensa, as nossas emoções estão prejudicando os nossos relacionamentos. E é urgente que nós façamos algo a respeito, né? E 57% de vocês me disse que quer viver aquilo que Deus sonhou para você. Que lindo isso, que lindo. Então, eu tenho certeza que você veio aqui para entender como é que você lida com as emoções, as boas e as ruins. Pois, afinal de contas, foi o Senhor que colocou dentro de nós o sentir. Foi o Senhor que colocou dentro de nós a emoção. E a gente precisa apenas aprender a lidar com elas, né? A Maria colocou ali sentimentos de ansiedade, mas ela tá feliz porque tem aprendido a lidar com as emoções, principalmente com a emoção da separação, né? Do rompimento de um relacionamento. Isso é importante. Quantas mulheres já disseram para mim, né? Eu que trabalho com mulheres, diariamente. Quantas mulheres já me disseram assim: meu marido não me entende. Meu filho não me respeita. Minha sogra destrói meu casamento. Quantas frases dessas eu tenho ouvido, né, nas sessões de terapia diariamente. E eu quero te fazer uma pergunta para você. E se eu te disser nessa noite que o problema não está no seu marido, nos seus filhos, na sua sogra, no seu líder espiritual? Talvez o problema não esteja em outra pessoa. E se eu te disser com muita sinceridade que o problema muitas vezes está nas emoções, né? Não sei quantas assistiram o vídeo, eu coloquei lá a tacinha, né, de suco de uva, tentando demonstrar o quanto as emoções muitas vezes ficam concentradas dentro de nós, deixando as nossas vidas turvas. As nossas vidas parecem que estão com uma nuvem negra, né? Muitas vezes porque não sabemos lidar com as emoções. E as emoções estão, então, nos soterrando, nos afligindo, nos espremendo, fazendo com que tenhamos uma vida muito difícil, uma vida muito carregada. Eu costumo dizer que é como se nós tivéssemos uma bola de ferro em volta do nosso pescoço e estivéssemos arrastando essa bola de ferro por toda uma vida. Você se sente assim? Você se sente assim? Você já se sentiu assim na sua vida? Escreve aí para mim. Você já se sentiu pesada? Você já se sentiu carregada? Você sentiu que parece que tem uma nuvem negra em volta dos seus relacionamentos, os quais você não consegue muitas vezes se libertar? Eliana disse que sim. E olha, amiga, eu quero dizer que isso não é só algo que você vive, mas algo que muitas de nós compartilhamos. Muitas de nós compartilhamos. E hoje eu quero te dizer uma coisa. Talvez Deus revele para você algo que você nunca percebeu. Muitas mulheres não estão sofrendo por causa das pessoas. Estão sofrendo por causa das emoções que carregam há anos. Então, é por isso que lá no banner dessa aula eu escrevi ali: talvez o problema não seja o seu marido, o problema não seja os seus filhos, o seu líder espiritual, o problema não é a sua sogra, o problema são emoções que você carrega durante toda uma vida. Nós, como mulheres, nós aprendemos durante a nossa vida a cuidar da casa, nós aprendemos a trabalhar, nós aprendemos a cozinhar, a estudar, a casar, mas ninguém nos ensinou a lidar com rejeição, abandono, culpa, medo, separação, comparação, ansiedade, depressão, traição. Ninguém nos ensinou a lidar com isso. Nós aprendemos a cozinhar, a cuidar dos filhos, a passar roupa,
a trabalhar e fazer contas, a contabilizar no final do mês aquilo que gastamos e o que raramente sobra, mas não fomos ensinadas a lidar com as emoções. Você já percebeu isso? Não existem cursos com raridade, né? Nós encontramos cursos para lidar com as emoções. Nós também não estamos procurando por isso. E talvez por isso estamos sofrendo tanto. E sabe qual é o resultado? Sabe qual é o resultado disso, queridas? Nós vivemos reagindo. Nós não estamos decidindo, mas nós vivemos reagindo. E eu vou explicar para vocês o que é isso. Como é que a gente trabalha na nossa vida, como é que a gente vive reagindo e não decidindo. Existe uma diferença muito grande entre tomar decisões e apenas reagir às situações. Eu vou dar alguns exemplos aqui, você com certeza vai se identificar. Presta atenção, olha só. Primeiro exemplo, o marido esqueceu uma data importante. Seu marido esqueceu uma data importante. E aí você decide, aliás, quem decide, você que é uma mulher que decide, pensa assim: isso me entristeceu. Vou conversar com ele quando estivermos calmos. E isso é uma mulher que vive decidindo. Agora eu vou dar o exemplo para você de uma mulher que vive reagindo. E você vai me dizer em qual dos lados você está. Lembrando, o marido esqueceu de uma data importante. Uma mulher que vive decidindo. Ela pensa assim: eu vou conversar com ele mais tarde sobre isso. Isso me entristeceu e eu vou conversar com ele mais tarde. Mas uma mulher que vive reagindo, ela diz assim: você nunca lembra de mim. Você não me ama. E nesse caso, a emoção falou primeiro. Entendem? Então, a primeira mulher, ela fica triste e ela toma uma decisão. Nós vamos conversar sobre isso quando estivermos calmos. A mulher que reage, ela pensa assim e diz: você nunca lembra de mim, você não me ama. O que aconteceu aí? A emoção falou primeiro. Quem é você no momento da crise? Quem é você? Você decide ou você reage? Tá vendo? Como existe uma diferença entre tomar decisões e apenas reagir às situações? Quem é você nesses casos? Me diz aí. Digita nos comentários. Enquanto você digita, eu vou te dar um outro exemplo. O filho responde atravessado. E aí, uma mulher que vive para decidir, olha o que ela faz. Ela pensa assim: agora não é o momento. Vou discipliná-lo quando eu estiver mais calma. Então, seu filho adolescente te dá uma resposta atravessada. E aí você pensa, você é uma mulher que decide. Então, você decide que agora não é o momento de discutir. Você não vai pôr mais lenha na fogueira e você decide que você vai disciplinar quando estiver bem calma, talvez na mesa das refeições, talvez enquanto você estiver dirigindo, levando para a escola. Mas uma mulher que reage, o que ela faz? Ela grita, ela humilha e ela castiga no impulso. Quem é você nesse caso? É a mãe que decide conversar depois ou é a mãe que reage? Grita, humilha, diz pro filho: aqui quem manda sou eu, cala sua boca. Quem é você? Você é a mãe que decide ou é a mãe que reage? Eita Deus, a Eliana diz que reage. A Jéssica e a Mariângela disseram que reagem. Vamos ver agora, vamos falar de sogra. A sogra faz uma crítica. A sogra te faz uma crítica. E aí, a mulher que decide, que vive baseada em decisão e não em reação, ela pensa assim: nem toda crítica precisa de resposta. E aí ela ignora.
Ela ignora a crítica da sogra. A mulher que reage, sabe o que ela faz? Ela passa 3 dias pensando naquilo, ela chora, ela discute com o marido e ela faz um texto enorme no WhatsApp e manda para ele e manda para a sogra ainda. Eita Deus! Quem é você? Quem é você? Você é uma mulher que decide ou uma mulher que reage? Vai pontuando aí. Eu falei para vocês trazerem caneta e papel. Vai pontuando aí. Quem é você nesse caso? É uma mulher que decide, que nem toda crítica merece resposta, ou é uma mulher que reage, manda logo o texto no WhatsApp, fica 3 dias pensando naquilo, chora, discute com o marido. Eita Deus, a Vanessa disse que está reagindo em tudo. A Maria diz que é a mãe que reage. A Marli reage também. Eita Deus, você veio para a aula certa. É hoje que Deus vai te pegar. Mais um exemplo. O marido chega em casa calado. Eita Deus, vamos lá. O marido chega em casa calado. Quem decide, a mulher que vive por decisão, ela diz assim: está tudo bem? Essa é a mulher que vive por decisão. Agora, a mulher que vive por reação, ela diz assim: ela conclui, ele não me ama mais. Veja como a reação já cria uma história inteira. Ele não me ama. Faz dias que eu estou vendo que ele está diferente. Alguma coisa está acontecendo. Deve ter outra na jogada. Ele está interessado em outra coisa. Ela já cria uma história na cabeça, porque mulher é ótima em criar histórias. Percebem? Percebem? E aí, você é uma mulher que decide ou uma mãe ou uma esposa que reage? Agora eu vou te dizer algo muito forte. E isso aí é para anotar. Ótimo, Ema. A Ema disse que decide. Parabéns. A Eliana disse que sempre pergunta se está tudo bem. Parabéns. A Arlene também é uma mulher de decisão. A Arlene está caminhando comigo há um tempo já, né, Arlene? Agora, olha só. Isso aí é para anotar. Anota aí, meninas. Quem reage entrega o controle da própria vida para as circunstâncias. Então, são as circunstâncias que regem a sua vida. Então, você é um barco que o mar te leva para lá, você vai, o mar te leva para cá, você vai. Você não tem nem um pouco de pés na rocha, seus pés estão na areia no âmbito das emoções. Quem decide, a mulher que decide, entrega o controle da vida ao Espírito Santo. Percebem? Quando nós estamos muito reativas, é porque nós entregamos o controle da nossa vida às circunstâncias. Quando nós estamos muito decididas, é porque nós entregamos o controle da vida ao Espírito Santo. E este é um contraste muito poderoso, mas também muito difícil de encarar. Não é verdade? É um contraste difícil de encarar. Nosso cérebro emocional é muito rápido, meninas, e quando existe uma ferida antiga, seja a rejeição, o abandono, o medo, a culpa, o que acontece na hora que as circunstâncias mudam? Essas emoções funcionam como um alarme. A situação acontece, a emoção dispara, a pessoa reage antes mesmo de pensar, e é por isso que muitas mulheres dizem: ah, eu falei sem pensar, me arrependi do que eu falei, mas eu não consigo me controlar. Consegue sim, no espírito você consegue se controlar. Porque naquele momento quem falou foi a emoção e não a razão. Olha só, a mulher sábia não é aquela que nunca sente emoções. Você vai sentir emoções. Você vai sentir, mas você não vai deixar as emoções te dominarem. Quem te domina é o Espírito Santo. E é aí que eu digo que é o momento de, tomar uma água e pedir: Espírito Santo, me ajuda.
Me ajuda a não ser reativa. Espírito Santo, me ajuda a ser uma mulher decidida, uma mulher que decide não ser guiada pelas emoções, mas ser guiada pelo Espírito. Esse é o segredo, Vanessa. Esse é o segredo, é estar na fonte, é estar ligada à videira. Olha só, a mulher madura, a mulher que é decidida, ela leva as emoções, antes de responder, ela leva as emoções aos pés de Cristo. A mulher imatura reage, mas a mulher virtuosa decide. Oh, glória! A mulher imatura reage, mas a mulher virtuosa decide. A mulher da casa 31 decide. Ela não é regida pelas emoções. Ela não permite que a raiva decida por ela. Ela não permite que o medo decida por ela. Ela não permite que a rejeição decida por ela. Quem governa a sua vida é o Espírito Santo. Entendem? Entendem? Coloca aí. Eu não consigo, mas entendo. Talvez você está desesperada, pensando, meu Deus, eu não dou conta. Dá, no Espírito nós podemos todas as coisas. Nós podemos todas as coisas no Espírito Santo. Precisamos entender que as nossas emoções não são pecado, tá? Não é pecado você sentir raiva, você se irar, você sentir medo, solidão, desespero. Não é pecado, tá bom? Foi Deus que criou as emoções. Jesus teve medo, Jesus chorou, ele sentiu tristeza, indignação, ele amou, ele se alegrou. O problema nunca foi sentir, o problema é deixar a emoção assumir o volante. E agora eu quero trazer para você algo para você anotar aí, pensar sempre. As emoções, elas são excelentes passageiras, elas devem ficar no banco de trás, porque elas são péssimas motoristas. Olha que forte! As emoções são excelentes passageiras, elas devem ficar no banco de trás, porque quem dirige a sua vida é o Espírito Santo. Amém? Amém? Digita aí nos comentários. Amém. Glória a Deus. Aleluia. As emoções são para ficar no banco de trás, meninas, da sua vida. Quem dirige, quem vai no volante é o Espírito Santo. Elas são péssimas motoristas. Se a gente coloca as emoções para guiar o carro da nossa vida, não vai dar certo. Não vai dar certo, porque as emoções são péssimas motoristas. Então você precisa entender isso. Pega um carrinho de brinquedo aí do seu filho, pega um carrinho que você tem na estante aí e você vai olhar para esse carrinho todo dia e pensar: minhas emoções têm que ficar no banco de trás. Quem fica na frente, quem é o motorista da minha vida é o Espírito Santo, certo? Agora eu vou passar para vocês e continue anotando aí. 7 emoções que mais destroem relacionamentos. E isso aqui é muito forte. Quem está chegando agora precisa entender isso. Por isso eu peço que você compartilhe essa aula com uma amiga. Pensa numa amiga aí agora. Pede para o Espírito Santo: Senhor, me mostra uma amiga que precisa assistir essa aula. Manda e compartilha essa aula com uma amiga. Vamos lá, 30 segundos para você fazer isso. Vou tomar uma água. Compartilha, porque a aula está só começando. Compartilha com a amiga. 7 emoções que mais destroem relacionamentos. 7 emoções. E aqui está o coração da aula. Você pode ter perdido a introdução dessa aula, mas esse ponto agora você não pode perder. Abre os ouvidos aí, abre os ouvidos. Vamos lá. Primeira emoção que destrói nossos relacionamentos. Medo. Anota aí. É a primeira emoção. E sabe, meninas, quando essa emoção tá regendo a sua vida, sabe o que que você faz?
Quem sente medo? E aí você vai observar se isso é uma característica sua dentro do seu relacionamento. Quem sente medo? Controla, desconfia, sufoca, vigia, tem ciúme exagerado e não consegue descansar. Será que é o medo que está regendo a sua vida? Será que é o medo lá que você adquiriu na infância que está destruindo o seu relacionamento? Então você se tornou uma mulher que quer controlar, que desconfia o tempo todo, que sufoca, que vigia, que tem ciúme exagerado, que não consegue descansar no relacionamento? Talvez o medo que se desenvolveu na sua infância esteja prejudicando o seu relacionamento. Então, o problema não é o outro, o problema é o medo que está regendo a sua vida. Forte, né? Forte. A Valda disse que não é assim, glória a Deus. Mas se você se encontra nesse papel, em nome de Jesus, nessa noite nós vamos entregar esse medo nas mãos do Salvador. Vamos depor esse medo nas mãos, aos pés da cruz. Aos pés da cruz. A Vanessa disse que essa não é ela. Glória a Deus. E diz que está até com medo de qual ela será. Falta 6. Aguarde e verás. Aguarde e verás. Talvez essa não é você. E é mais fácil a gente escrever eu não sou assim, do que a gente assumir eu sou assim, né? Vai chegar a sua vez, espera aí. Mas talvez você conheça alguém que é assim. Você está se relacionando com alguém que é assim. Que tem carregado medo por toda uma vida, que traz traumas de medo da infância e traz isso para o relacionamento. E eu vou abrir meu coração aqui como terapeuta, vou dizer para vocês. Muitos casais me procuram e falam assim, ai, Fabi, eu queria fazer terapia de casal. E eu falo, ah, não. Sabe por que eu não gosto de fazer terapia de casal? Porque o problema no casamento nunca é um problema entre o casal. O problema no casamento sempre é os traumas do marido e os traumas da esposa que não foram tratados, as emoções que não foram tratados, e os dois trazem isso para dentro do relacionamento. E aí eles pensam equivocadamente que o problema está no casamento, e não está. Está nas emoções que não foram tratadas. Então, se cada um dos dois decide tratar essas emoções, o casamento vai fluir. Então, nem precisa terapia de casal. Nem precisa passar 3 meses. Vem tratar você, homem, vem tratar você, mulher, que o casamento vai fluir. Entendem? Vamos lá, vamos para a segunda emoção. Anotou aí? Anotou aí? A Jéssica disse que também já está com medo das próximas. Aguenta, Jéssica, aguenta que o seu tá guardado, vai chegar. Vamos lá, Vanessa. Arlene, fica aí. Maria, a Maria já tá chorando ali. Oh, Deus. Misericórdia, Pai, vamos colocar essas emoções aos pés da cruz, vai ser nessa noite. Fica aí. Segunda emoção, rejeição. Quem traz essa emoção para dentro dos relacionamentos, como essa pessoa se comporta? Ela vive buscando aprovação, então ela faz tudo, ela trabalha fora, ela trabalha dentro, ela produz o tempo inteiro porque ela busca aprovação. Como ela foi rejeitada na infância de alguma forma, ou também na idade adulta, ela vive buscando aprovação, ela vive buscando o elogio, ela vive pedindo, me fala se eu tô bonita, me fala se eu tô atraente, se eu sou boa no relacionamento íntimo. Ela vive nessa busca de aprovação. Ela não suporta críticas. Ela se encolhe quando recebe críticas. E qualquer não parece abandono. Ela não consegue receber não.
Ela entende que qualquer não é como se ela estivesse sendo abandonada novamente. Mas os nãos fazem parte da vida. E a gente precisa entender isso, a gente precisa amadurecer isso. Então, às vezes, recebemos um não e entendemos como falta de amor, mas não é. É que, na verdade, aquele não nos faz voltar à rejeição da infância. Gente, vou falar para vocês, isso aqui vale como umas 10 terapias, hein? Umas 10 sessões de terapia. Quem está aprendendo isso aqui, absorver isso aqui, tem um tesouro precioso na vida. Pega essa. E aí? A Sandra disse que está em processo de cura. A Valda disse que está amadurecendo isso. A Eliana pediu para repetir. É claro que eu repito. Quem sofre com a emoção da rejeição, vive buscando aprovação, não suporta críticas e qualquer não parece abandono. E eu prometo que vou disponibilizar esse material para vocês, tá bom? Você tá aqui na live, eu vou disponibilizar esse material para vocês estudarem depois. Esses são os privilégios de fazer parte do Por Famílias, da Escola de Discipulado Casa de Bênção. Hoje eu já disponibilizei o material do jejum para quem estava na live, coloquei lá no grupo. Disponibilizei também as trancas, as formas de oração, né? Como você precisa orar para ser atendido. Então, fica comigo, tá? Então, a gente precisa entender, tá certo? Que a rejeição, muitas vezes, é uma emoção que destrói os nossos relacionamentos. Porque a gente vai viver buscando aprovação, a gente não vai suportar as críticas e qualquer não parece abandono. Aprenda a ouvir não. Vamos colocar a rejeição aos pés da cruz de Jesus essa noite. Terceira emoção. Tá pronta? Tá pronta? Escreve aí nos comentários. Tô pronta. Pode falar, Fabi. Tô pronta. Tá pronta, Eliana? Tá pronta, Marlene? Jéssica? Rosa? Tá pronta, Rosa? Vamos lá. Terceira emoção. A Marli disse que tá tentando, né? A Valda disse que não tá pronta, não. Então vai ser estar mesmo, vai se aprontando no ritmo. Vamos lá. Terceira emoção, culpa. Culpa. A culpa faz a mulher aceitar tudo, não impor limites, pedir desculpas o tempo todo, viver tentando compensar. Ai, Deus. Será que você é uma mulher que aceita tudo? Será que você não consegue impor limites à falta de respeito, por exemplo? Será que você pede desculpas o tempo todo por estar incomodando, por ter o desejo de comer algo diferente, por ter dormido até mais tarde? Tem mulher que tá pedindo desculpa pro marido, porque eu dormi até mais tarde hoje. Eu não limpei a casa, você me desculpa, hoje não consegui limpar. Eita Deus, que a culpa tá instalada nela. Ela aceita tudo, ela não impõe limites, ela pede desculpa o tempo todo, ela vive tentando compensar, fazer mais, fazer mais, fazer mais. Culpa. Vamos colocar essa culpa aos pés da cruz. Pense nisso. Quarta emoção. Querem ouvir? Quarta emoção. Ansiedade. Ansiedade. Olha só, 14% das mulheres que responderam ao questionário, ao formulário, disseram que sofrem de ansiedade. Tem mulher que sofre de ansiedade aí? Coloca aí. Tem mulher sofrendo de ansiedade aí? Vamos lá. Tem mulher que sofre de ansiedade? Assuma. A Valda disse que eu não preciso nem terminar.
A ansiedade. Sabe o que a ansiedade faz? A ansiedade faz a mulher viver no futuro. Ela nunca desfruta o presente, ela sempre está pensando em algo que vai acontecer, ou algo ruim, ou algo bom, né? Ela não desfruta o presente, não desfruta o marido, não desfruta os filhos e nem desfruta Deus. Oh Deus, tira essa ansiedade de nós, Pai, porque nós queremos desfrutar o Senhor Jesus. Nós queremos viver o hoje, a plenitude do Senhor hoje. Se amanhã eu vou estar na live, eu vou dar conta, amanhã dirá. Vamos aproveitar a live de hoje, a aula de hoje, a comida que eu tenho hoje, o trabalho que eu tenho hoje, a casa que eu tenho hoje, o carro que eu tenho hoje, os filhos que eu tenho hoje. Precisamos nos libertar dessa emoção que tem nos segurado no futuro e não deixa a gente viver o presente. Quando eu tiver dinheiro, quando eu tiver o carro, quando eu tiver aquele trabalho, quando eu passar no concurso, quando meus filhos se formarem, você não desfruta o hoje. Você fica pensando lá no amanhã. Precisamos desfrutar o hoje, viver o hoje. Precisamos colocar a ansiedade aos pés da cruz de Cristo. Raiva. Eita Deus! A Marli diz que está num processo para viver o hoje. Dá para ter mais de uma emoção? Dá, claro que dá. Muitas de nós, vou mostrar aqui, ó. Muitas de nós estamos aqui, ó. Olha aqui, ó. A água tá turva de tantas emoções. Aqui é medo, é raiva, é inveja, é comparação, é carência, é ciúme, é ansiedade. Aqui tem de tudo aqui, ó. Olha a água turva. Tá vendo? Isso aqui é uma mulher que está concentrada de emoções ruins, não consegue se libertar para viver a plenitude do Senhor. Raiva. Vamos lá. Raiva. A raiva mal resolvida, e pode ser raiva que você tem pelo que viveu na infância, pelo que não viveu na infância, raiva que você tenha de alguém que te prejudicou, que te traiu, a raiva que você alimenta de quem não cuidou de você, a raiva que você alimenta por não ter sido o filho ou a filha preferida, a raiva que você alimenta por não ter brincado na infância tanto quanto queria, começou a trabalhar muito cedo, a raiva que você sente por quem abusou de você. E todas essas emoções são legítimas, mas elas não podem nos prender. E a raiva mal resolvida muda o tom da voz, muda o olhar, muda o ambiente e a casa inteira sente. Você sempre tem um tom muito alto para falar. Você sempre tem um olhar muito penetrante e invasivo. Você muda o ambiente, deixa o ambiente pesado e a casa inteira sente. A pergunta que eu quero fazer para vocês, mulheres que estão aqui nessa noite. Seu marido tem prazer em voltar para casa? Seus filhos têm prazer em voltar para casa? Ou a raiva é uma emoção que tem dominado você a ponto das pessoas não quererem estar perto de você? Misericórdia, Pai. Misericórdia, Deus. Precisamos colocar essa raiva aos pés da cruz de Cristo nessa noite. Tem misericórdia de nós, Senhor. Sexta emoção. Inveja e comparação. Inveja e comparação. Toda comparação destrói a identidade. A gente está sempre se comparando. Porque eu queria ter um corpo igual da fulana, eu queria ter o cabelo igual da fulana, eu queria morar no lugar que a fulana mora, eu queria ter um marido igual da fulana, eu queria ter filhos igual da fulana, eu queria ser uma líder igual a fulana. Então a gente se perde na nossa identidade
E nós não somos quem nós somos de fato, querendo ser o outro o tempo inteiro. Essa é a emoção da inveja e da comparação. Quem vive olhando para outra mulher deixa de florescer onde Deus a plantou. O Senhor tem um lugar especial para cada uma de nós no seu reino. Cada uma de nós foi plantada num lugar para florescer onde está. Mas estamos vivendo muito debaixo da comparação, perdendo então a nossa identidade. A gente precisa pensar nisso. Precisamos pensar nisso. Sétima e última emoção. Essas são as principais que estão regendo a vida de mulheres cristãs hoje. E essa é forte. Vamos lá. Qual você acha que é essa emoção? Qual que está faltando aí na nossa lista? Coloca aí. Eu quero que você digite. Qual emoção está faltando aí na nossa lista? Qual você acha que é a sétima emoção que está regendo a nossa vida, a vida das mulheres cristãs? Coloque aí. A Valda perdeu a 6. A 6 é inveja e comparação, Valdinha. Inveja e comparação, que destrói a identidade. A Eliana colocou depressão. O que mais? Qual vocês acham que é a sétima emoção? A Sandra também acha que é a depressão. A Emma falou que acha que é a linguagem. O que mais? Qual a outra emoção que está faltando aí nessa lista? Essa é forte, meninas. Essa emoção é forte demais. Vou falar, hein? Vou falar. Carência. Carência. É uma das maiores emoções que as mulheres têm sentido hoje. Carência. A mulher carente exige do marido, dos filhos, do líder espiritual, dos pais, dos amigos, aquilo que somente Deus pode oferecer. Eita Deus! A mulher carente passa uma vida esperando o marido suprir as suas carências emocionais. Primeiro ela começa esperando que os pais supram. Ela se esquece que os pais são falhos, pecadores. Aí ela se decepciona com os pais porque os pais não conseguem, né, preencher a sua carência emocional. Aí ela vai para o casamento. Já viu a história assim? Eu casei para sair de casa. Aí ela vai para o casamento e aposta suas fichas todas no casamento. Agora meu marido vai preencher minha carência emocional. Se frustra. Geralmente na segunda semana de casamento, vamos ser sinceras, né? Na segunda semana de casamento ela percebe que o reino encantado não é tão encantado assim, não é verdade? Aí ela se frustra no casamento, aí vem os filhos e ela aposta tudo nos filhos. E aí ela usa os filhos como muleta emocional. Tem mulher hoje usando os filhos como muleta emocional, coloca foto nas redes sociais, escreve assim, meu filho, é por você que eu vivo, tipo assim, né? Querendo atacar o marido, né? Porque tá frustrada com o casamento. Aí ela posta todas as fichas no filho, dependura no filho, não deixa o filho viver a vida dele, fica com carência emocional, querendo que o filho ligue 3 vezes por dia. O filho casa, ela vai para dentro da casa do filho ser uma péssima sogra, não deixa o filho viver a vida dele, quer controlar a vida do filho ou da filha, quer controlar as finanças, quer escolher a cor da roupa. Diz que a nora não cozinha bem, que um genro podia dar mais do que dá. Isso tudo é carência que a gente deposita nos filhos, né? A gente precisa entender isso. Aí os filhos não conseguem, né, coitados, suprir essa carência, aí a gente vai para os amigos, a gente dependura nos amigos, carente demais dos amigos,
a amiga não liga uma vez por dia, você puxa, não mandou mensagem para mim, a amiga vai numa festa, você pensa num culto, num congresso, e você, porque não me chamou, eu vi que você estava com fulana, porque a fulana é melhor sua amiga. Eu não estou falando de mulheres adolescentes aqui, não, estou falando de mulheres adultas, carentes. Eita Deus, né? Aí a gente fica carente também dos líderes espirituais, né? Porque meu pastor não me visita, meu apóstolo não me visita, o ancião da igreja não me visita, puxa vida, ora por mim, sem a sua oração não vive, você não vive é sem Jesus. Carência. Ninguém suporta esse peso, nem o homem, nem o marido, nem os filhos, nem nossos amigos, nem nossos líderes espirituais, nem nossos pais, ninguém suporta esse peso. Vamos colocar as nossas carências aos pés da cruz de Cristo. Toda dor não tratada procura uma muleta. 7 dores, 7 emoções aqui não tratadas. Toda dor não tratada procura uma muleta. Vamos ver quais são as muletas que nós estamos utilizando? A muleta do controle, a muleta da comida, a muleta das compras, a muleta do celular, redes sociais 24 horas por dia, a muleta da pornografia, a muleta da religião, vou falar bem baixinho, a muleta da religião, nos tornamos religiosas, vivemos dentro da igreja porque estamos fugindo de casa, estamos fugindo do marido, dos filhos, e a gente vive dentro da igreja enquanto a casa está caindo nos pedaços, espiritualmente falando. A muleta da religião é o ativismo religioso. A muleta do trabalho, a muleta da vitimização, ai, coitada de mim, como eu sofro, eu sou a mais rejeitada, a mais humilhada dentre as mulheres. A muleta da aprovação, o tempo todo as pessoas precisam estar te aprovando, te elogiando, senão você não vive. A muleta da perfeição, a gente quer fazer tudo lindo, maravilhoso, limpar a casa 4 vezes por dia, não pode ter um cabelo no chão, não pode ter um móvel empoeirado, não pode ter uma roupa para passar. Muleta. A muleta da procrastinação. Começamos a jornada Mulher da Casa 31, mas não terminamos. Começamos a jornada a Mulher Samaritana, mas não terminamos. Começamos a ler Café com Deus Pai, mas não terminamos. Começamos a faculdade, mas não terminamos. Começamos a passar roupa, mas não terminamos. Procrastinando o tempo todo. É uma muleta, porque as nossas emoções estão fora de lugar. A muleta do isolamento. Ai, tá forte, né? Tá forte. A muleta nunca resolve a dor. Precisamos entender isso. A muleta nunca resolve a dor. Ela apenas anestesia. A muleta nunca resolve a dor, ela apenas anestesia. Exatamente aquilo que o álcool faz com a pessoa que é viciada em álcool. Geralmente uma pessoa que está viciada em drogas, em álcool, que é adicta, ela está escondendo alguma dor através das drogas, né? Das drogas ilícitas. E durante algum tempo aquilo até anestesia a mente dela. Mas depois que passa o efeito do álcool ou da droga, o que acontece? Mais dor, mais desespero, e ela vai precisar de uma nova dose. A muleta nunca resolve a dor, ela apenas anestesia. O problema não é a emoção. Você pode mudar de cidade, você pode mudar de igreja, mudar de marido, você pode mudar de emprego, mas continuará levando a emoção com você. Enquanto a raiz não for tratada,
os frutos continuarão aparecendo. O controle, o choro excessivo, o ciúme, a vitimização e muitos outros. Os frutos continuarão aparecendo. Mas existe esperança. Romanos 12:2 diz que nós precisamos renovar a nossa mente e trocar a nossa mentalidade pela mentalidade de Cristo. E eu quero ler um texto com vocês, que está lá em Ezequiel 36:26. Não sei quantos de vocês trouxeram suas Bíblias. Eu vou ler para você. Ezequiel 36, verso 26. 36, versos 26. Vos darei um coração novo e porei um espírito novo dentro de vós. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Eu quero ler com você também Provérbios 4, 23. Ai, como eu amo esse livro de Provérbios. Provérbios 4, 23. Acima de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Um outro texto muito importante, eu não vou ler aqui o texto inteiro, mas você conhece a história da mulher samaritana. A mulher samaritana estava cheia dessas emoções. Ela tinha medo, ela sentia inveja, raiva, culpa. Ela foi rejeitada, ela sofria de ansiedade, ela tinha inveja, se comparava. Ela era muito carente emocionalmente falando. E aí o que o Senhor diz a ela quando encontra com ela? Primeiro ele diz para ela que nenhum dos 6 maridos lhe pertencia. E depois ele diz para ela assim: filha, você precisa beber da água da vida. Da água da vida. Você precisa, filha, deixar que eu troque as suas emoções ruins pelas boas emoções. No dia que você beber dessa água, eu vou curar você dessas emoções que têm prejudicado os seus relacionamentos. E quando o Senhor vai entrando na nossa vida, Ele vai clareando aquilo que está escuro, clareando, até que Ele torna as nossas emoções ruins em boas emoções e até que nós possamos, então, ser mulheres decididas e não mulheres reativas. Jesus nunca começou transformando circunstâncias. Jesus transforma corações. Jesus não quer mudar o seu casamento. Ele quer mudar as suas emoções. Jesus não quer mudar o seu relacionamento com seus filhos. Ele quer mudar as suas emoções. Jesus não quer mudar você de lugar. Ele quer mudar as suas emoções. Ele quer transformar corações. Hoje eu não quero só mostrar para vocês que as emoções muitas vezes são um problema. Mas eu quero caminhar e continuar caminhando com mulheres que sejam transformadas. E se tem algo que vocês querem, e eu me emocionei quando eu li as respostas de vocês, se tem algo que vocês querem, é viver aquilo que Deus sonhou para vocês. É isso mesmo? É isso mesmo que você quer, Eliana? É isso mesmo que você quer, Vanessa, Emma? Eliane, é isso mesmo que você quer, Marli? É isso mesmo que você quer? Você quer viver aquilo que Deus sonhou para você? Eu quero convidar você a ir mais fundo. Nós estamos há 30 dias estudando sobre comportamento. E muitas emoções foram despertadas durante esses 30 dias. Eu convivi muito de perto com algumas de vocês e eu me emociono. Porque eu convivi muito perto com a Eliana, com a Maria, com a Vanessa.
E eu vi emoções serem despertadas em vocês. Eu vi a necessidade de que o Senhor venha e cure as emoções que vocês sentem. Conversei com a Sandra, né? A Sandra me falou do relato dela. A Arlene já tem caminhado comigo há muito tempo. Então a gente está aí nesses últimos 30 dias numa turma que eu nunca vi igual. Eu estou há 2 anos ministrando a mulher da Casa 31 e eu nunca vi uma turma com tanta sede do Espírito como essa turma. Não teve nenhuma turma, eu tenho mais de 30 turmas já formadas. Nenhuma dessas turmas realizou comigo live de 5 dias, uma atrás da outra, com o número de mulheres crescendo como foi com vocês. Eu nunca recebi tantas mensagens no particular como eu recebi de vocês. E a proposta que eu trago hoje é que nós possamos trabalhar essas emoções. Como, Fabi? Caminhando mais 30 dias juntas, através de uma nova jornada. E muitas já sabem, porque eu já anunciei no grupo, a jornada da mulher samaritana. Como nunca antes você estudou, porque eu sei que tem mulheres aqui, que estão aqui nessa aula hoje, tem mulheres no grupo que já passaram comigo na mentoria da mulher samaritana. Mas o que está acontecendo é algo que eu nunca experimentei antes. As coisas estão mudando. As mensagens têm chegado de forma mais profunda em vocês do que foi há 2 anos atrás. E isso tem me surpreendido. E é por isso que desde 30 dias atrás nós estamos trabalhando de forma diferenciada as jornadas. Muitas de vocês não têm só ouvido os áudios e lido aqueles pequenos textos e curtido as postagens no Instagram. Muitas de vocês estão acompanhando essa jornada através do devocional, lendo de forma mais profunda. E hoje, quase no horário da live, eu recebi uma mensagem da Mariângela, que é uma das mentoradas, e ela dizia para mim: Fabi, como é que foi criado a jornada Mulher da Casa 31? E eu contei para ela, eu recontei, porque a Mariângela caminha comigo há muito tempo. Eu falei: amiga, lembra? No meu deserto, em 2023, o Senhor me apresentou a mulher virtuosa e eu pude estudar e viver aquilo ali no meu deserto. E dali surgiram, então, os textos do devocional. E ela falou assim: eu tô te perguntando de novo, porque eu não consigo entender como o Senhor tem revelado de forma tão profunda isso para você. E eu falei para ela, e eu sinto a mesma coisa quando todas as manhãs, às 4 da manhã, eu leio antes de vocês o conteúdo. E eu falo: Senhor, não pode ser eu que escrevi isso. Foi o Senhor, foi o Senhor. Então as coisas estão mudando de figura. O Senhor quer trazer uma cura que ainda não tinha sido derramada aqui. O Senhor quer trazer libertação que ainda não tinha sido trazida aqui, porque vocês estão com mais sede, estão pedindo mais. Eu louvo o Senhor por isso. E é por isso que eu quero convidar vocês para mais 30 dias na jornada A Mulher Samaritana, onde a gente vai trabalhar não só as emoções, mas identidade, comportamento, cura, relacionamento com Deus, maternidade, propósito, muletas emocionais. É o que eu mais trato ali. E quem ouviu os meus áudios no grupo sabe que eu disse: meninas, essa jornada de 30 dias vale por 3 anos de terapia. Se você aplicar tudo que está ali da forma como o Senhor tem trazido, eu tenho certeza que o Senhor vai trazer cura para suas emoções. Porque nós vamos entender de uma vez por todas que o problema do nosso casamento, dos nossos relacionamentos, da nossa vida não são os outros. São as nossas emoções, colocadas em patamares que ela não deveria estar. Nós estamos dando lugar às nossas emoções e não lugar aos nossos filhos. Lugar às nossas emoções e não lugar aos nossos maridos. As nossas emoções estão nos governando e nessa noite o Senhor diz: filha, deixa eu sentar no banco da frente e pegar o volante da sua vida. Coloque as suas emoções no banco de trás. É hora de colocar as nossas emoções no banco de trás. E você quer isso para a sua vida?
Você quer isso para sua vida? Você quer isso para sua vida? Cada dia nós teremos uma reflexão, uma aplicação prática, uma oração, um desafio. E aí, como é que você faz para participar dessa nova jornada, dessa nova turma, a mulher samaritana? Quero dar uma ótima notícia para você. Uma ótima notícia. Você que já adquiriu o kit dos devocionais, porque agora durante todo o mês de julho eu distribuí, pela graça de Deus, mais de 100 devocionais. Você que já adquiriu o seu, automaticamente você já está dentro do grupo. Ô, Glória, dê glória aí! Quem está com o devocional na mão, automaticamente já está dentro do grupo. Dá glória aí! Dá glória aí quem já tem o devocional. Automaticamente você já está dentro do grupo. Quem ainda não adquiriu, tem a oportunidade de adquirir. E a gente quer distribuir esse devocional como folhas de outono. Como folhas de outono. E a gente não quer caminhar com mulheres que querem viver o raso com Deus. Nós queremos caminhar com mulheres que querem o profundo de Deus. E o Senhor é tão bom, meninas, é tão bom, que além de nós caminharmos por 2 meses juntos, nós nos encontraremos no dia 5 de setembro para comemorar e compartilhar aquilo que o Senhor fez na nossa casa, no nosso casamento, nos nossos relacionamentos, mas principalmente nos nossos corações, durante esses 60 dias. Vidas estão sendo transformadas, mulheres estão sendo transformadas, casamentos estão sendo restaurados, filhos finalmente estão sendo amados como deveriam ser amados, feridas estão sendo curadas, carências estão sendo preenchidas, porque o Senhor é tudo em nós e a gente precisa entender isso. E o Senhor diz para nós, filha, toma da água, filha. No dia que você tomar da água que eu lhe der, você não mais terá sede. A gente não vai mais depender do amor do marido, a gente não vai depender mais do amor dos filhos, dos pais, a gente vai perdoar nossos pais, nós vamos perdoar os abusadores. Nós vamos depender apenas de Jesus. É isso que o Senhor está propondo para nós. Até aqui a gente entendeu como é que vive uma filha de Deus. Tratamos a respeito de comportamento. E uma das mensagens que eu recebi hoje, a Maria Ângela falava assim para mim, eu preciso mudar minha alimentação. O Senhor quer que eu cuide da minha saúde, eu estou entendendo isso. E eu sei que tem coisa aí que o Senhor quer mudar em você. Muitas estão dizendo para mim, eu quero mudar meu guarda-roupa. Meu guarda-roupa não combina mais com a mulher que eu estou me tornando. Eu quero mudar meu jeito de falar, eu quero mudar meu jeito de agir, eu quero cuidar mais dos meus filhos, da minha casa. Transformações estão acontecendo e eu louvo o Senhor por isso. E eu quero orar com você nesse momento. Eu quero orar com você. Daqui a pouco, às 5 horas do Mato Grosso do Sul e às 6 horas de São Paulo, nós estaremos juntas na última live. Na última live dessa semana. E essas lives têm sido muito significativas para mim também. Como mentora, como líder. Eu me coloco no lugar de vocês porque um dia eu estive do lado que vocês estão hoje. Um dia eu precisei de cura das minhas emoções. Um dia eu precisei tirar das costas do meu marido o fardo que ele carregava de tentar preencher os meus vazios, as minhas carências. E o Senhor me curou. E é isso que eu proponho para você hoje. Vem participar com a gente dessa jornada. Para participar da jornada da mulher samaritana, você não precisa ter participado da mulher da Casa 31.
Então você pode convidar outras amigas, você pode contar para outras amigas o que o Senhor está fazendo na sua vida e convidar para que outras amigas venham. Tá certo? Terminando a live, quem já tem o kit devocional, me chama no particular que eu vou te dar o link, vou te mandar o link para você já entrar no grupo de WhatsApp, porque sábado de manhã, às 5 da manhã, a gente inaugura essa turma especial da Mulher Samaritana. Você que ainda não tem o devocional, me chama no particular para adquirir o seu devocional. Uma pergunta: quanto custa o devocional? A Mulher Samaritana. Eu vou dizer para você, é mais barato do que um lanche. É mais barato do que 3 meses de sessão de terapia. É mais barato do que uma pizza. É mais barato do que um batom da Mary Kay. É mais barato do que a manicure, pé e mão. É mais barato do que muita coisa que a gente está investindo e que não transforma e que não traz paz. R$ 49,90. Para aquelas que ainda não têm, a gente vai estar enviando pelo correio. Em 2 dias chega. Para quem está em Campo Grande, em 2 dias você tem o devocional na mão. Façam seus pedidos. Amanhã a gente quer colocar tudo no correio para no máximo segunda-feira você já está na 3ª lição anotando tudo que precisa ser anotado. O Senhor quer curar suas emoções. Chega de viver uma vida turva. Chega de viver uma vida pesada. Chega de viver uma vida de nuvens negras rondando. O Senhor quer te dar da água da vida. Eu convido cada uma de vocês. Vem com a gente, vamos caminhar juntas. Eu sempre falo para as meninas que caminham comigo há mais de 10 anos, Sandra, Vanessa, Mariângela, juntas nós somos mais fortes. Juntas a gente pode mudar. A gente pode ser luz àquelas que estão sofrendo perto de nós. Nós temos muitas amigas sofrendo, mas o Senhor quer nos dar a paz. E agora a gente vai fazer uma oração muito especial. Nós vamos orar para colocar essas emoções que eu citei aqui, as 7 emoções, e muitas outras que eu não citei, aos pés da cruz, aos pés de Jesus. Vamos entregar e o Senhor, que já começou essa obra, vai completar na nossa vida. E finalmente nós seremos libertas de tudo isso e viveremos na plenitude do Espírito. Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, o Senhor tem nos acompanhado nesses últimos dias, o Senhor tem estado conosco, o Senhor não tem nos deixado em paz e a gente está vendo muita coisa acontecer. O Senhor está mudando as coisas de lugar, o Senhor está mudando a nossa casa, os móveis, o que a gente tem na geladeira, no guarda-roupa, as nossas atitudes. O Senhor está mudando o tom da nossa voz, o Senhor está mudando o nosso olhar, o nosso toque. E eu só louvo o Senhor pelo que o Senhor está operando aqui na vida de muitas mulheres. Pai, nós queremos mais, nós queremos ir mais fundo, nós queremos mergulhar no Espírito, nós queremos entender o Teu amor e a Tua graça. Nós queremos, Senhor, que o Senhor revele a nós as coisas grandes e ocultas que o Senhor disse que tem para nós lá em Jeremias 33:3. Nós estamos aqui dispostas e submissas, Senhor. Nos colocamos em submissão e damos liberdade ao Espírito Santo para que o Senhor trabalhe nas nossas vidas. Trabalha, Pai, tira o que o Senhor quiser tirar. Cura, Senhor, todas as feridas, cura as mágoas. Precisamos ser perdoadas, precisamos oferecer perdão. Precisamos viver em plenitude para que, através do nosso testemunho, outras mulheres também tenham acesso ao Espírito, tenham acesso à Tua palavra e tenham acesso a uma vida de plenitude que o Senhor quer dar a nós. Nos ajuda, Senhor. Traz à nossa memória aquilo que precisa ser curado. Traz à nossa memória aquilo que precisa ser restaurado. Que nós possamos realmente viver aquilo que o Senhor planejou para nós. Nós queremos viver a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor nas nossas vidas. Nos dá, Senhor, nos dá essa bênção. Tem misericórdia de nós.
tem misericórdia da nossa casa. Nós oramos pelos nossos nesse momento, pelo nosso esposo, pelos nossos filhos. Ó Deus, trabalhe em nós e também neles, que tenhamos fome e sede do Espírito e que de uma vez por todas possamos beber da água da vida. Em nome de Jesus, nós oramos nessa noite e entregamos essa aula nas tuas mãos. Que essa aula possa alcançar muitas outras pessoas. Neste momento, eu dou liberdade no Espírito para que outras mulheres tenham acesso a essa aula e possam ser também transformadas por ti. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Amém. Essa aula vai ficar gravada, nós vamos liberar o link para que outras mulheres tenham acesso, para que mulheres que também não puderam estar conosco nesse momento possam assistir, tá bom? Eu queria que, assim como você deixou o seu comentário aqui, você deixasse esse comentário também lá no grupo. Se você está no grupo, coloque o seu comentário. Se essa aula fortaleceu a sua fé, se essa aula te ajudou de alguma maneira, vamos espalhar isso. Que o Senhor possa nos usar. Eu amo cada uma de vocês e tenho orado por cada família, por cada mulher. Que o Senhor abençoe a sua vida. Ore pela minha casa também. Eu rogo a vocês. Fiquem com Deus e a gente se fala lá no grupo a partir de agora.